Tá solteira é bom ou é ruim? Eu adoro ser solteira. Eu prefiro muito mais viver minha vida a dois. Pois é, por mais que você não esteja dividindo a sua vida a dois ali maravilhosa do casamento, você pode tomar a maior parte das suas decisões sozinha, sem ter que consultar ninguém. E você pode também evitar ter uma pessoa bem chata do seu lado, né? Uma das principais decisões que você vai poder tomar na sua vida é fazer uma cirurgia plástica. E vai ser mais fácil ainda se você for solteira. Mas eu te pergunto, quais são os procedimentos que realmente são melhores em pessoas solteiras, pessoas que não têm filhos, que podem dar um melhor resultado? Meu nome é Cadu Gavinelli, eu sou casado há 10 anos, mas eu também já fui solteiro. Então eu vou te ajudar a responder essa pergunta. No fim de tudo, a maioria dos solteiros vai ou morar junto, ou casar um dia, ter filhos. Então hoje eu vou falar daquelas coisas que você precisa fazer antes de chegar nesse ponto da sua vida. Você não vai ser solteira principalmente não tendo responsabilidade sobre filhos daí pra frente. Você só tem esse momento que você é solteira, ainda não tem uma família constituída agora. Então você precisa ouvir o que eu vou falar e eu vou pedir já o seu like para você deixar aqui. Se durante o vídeo você gostar do que eu tô falando, deixa o like pra gente, é muito importante. Se você conhece alguém que é solteiro há mais tempo, que gosta dessa curtição de solteiro, que realmente é muito bacana, esse vídeo é para você mostrar para essa pessoa e a melhor forma de fazer isso é compartilhar ou no WhatsApp ou no Instagram. Você ainda ajuda o nosso canal que está sempre crescendo aqui no YouTube. Começando a falar de plástica de solteiro, a gente vai passar para a plástica de quem tem filho e quem não tem filho. E eu sei que tem gente que é solteira e tem filho, e sei também que tem gente que é casada e não tem filho. Mas a gente vai começar falando que a gente sabe aí que a maioria dos solteiros não tem filhos e que a maioria dos casados acabam tendo filhos. Então a gente vai considerar essa questão de ter filhos como a primeira coisa, a principal que a gente vai falar aqui agora. Mais importante, se a gente for falar das vidas dos solteiros e dos casados, a gente entende que todo mundo tem preocupação com a parte da vaidade, com a parte da autoestima, mas é claro, você sabe, se você é solteiro ainda, se você foi solteiro e hoje é casado, nesse primeiro momento a gente tem mais isso, porque a gente está buscando conquistar alguém, está buscando ter uma vida melhor e a gente não tem tanta responsabilidade para poder conjugar com essa parte da vaidade, da autoimagem. Então uma das coisas que eu mais falo aqui no YouTube é que o corpo da mulher muda completamente depois que ela tem filhos, seja um filho, seja mais filhos. O que acontece é que começa a ser produzido um excesso de pele, que na verdade ali na gravidez é a quantidade certa de pele para tolerar aquela mama que aumentou, a quantidade certa de pele que existe para tolerar aquela criança, aquele útero que está crescendo. Só que essa pele ela não volta para a posição, então ela volta muito pouco. E o que vai acontecer é que a maioria, quase a totalidade das pacientes vai ter excesso de pele depois da gravidez. E a primeira cirurgia que a gente vai citar aqui é a cirurgia do silicone. Com certeza, o melhor resultado com a menor cicatriz possível que existe é na mamoplastia de aumento, ou seja, simplesmente a colocação de prótese de silicone na mama sem levantar, sem precisar fazer nenhum procedimento a mais. Essa é que eu queria. Só que para a gente aumentar uma mama sem precisar levantar essa mama, muito provavelmente essa paciente não pode ter tido filhos ainda. Ou então ela teve essa mama pequenininha durante a vida inteira, ela vai colocar uma prótese, vai ficar legal, mas quando ela tiver mais filhos, essa mama vai cair de novo. Então o que eu explico para quem é solteiro, essencialmente para quem não teve filho? Bom, você é uma felizarda. Eu vou colocar um silicone em você e vou mudar completamente a sua vida com aquela cicatrizinha de 5 centímetros, que é uma cicatriz pequena, não tem mudança de sensibilidade, não tem mudança na lactação, então tem todas as vantagens. Se eu tiver filho, eu não posso fazer? Sim, você pode fazer, mas muito provavelmente, se você não tem aquela mama muito pequenininha desde o início da sua vida, você vai precisar levantar e ganhar aquela cicatriz em T invertido ou uma cicatriz em L e aquela cicatriz em volta da areola. E às vezes a gente tem aí perda da sensibilidade, é raro, mas acontece, principalmente da capacidade de alimentar. Então a primeira notícia que eu tenho para dar para você que é solteiro e principalmente não tem filho e quer colocar silicone é que a hora certa de começar isso é o mais cedo possível, ainda quando você não tem uma vida conjugal, quando você não está esperando ter filho. Então eu tô correndo quanto tempo? Sim, você está correndo quanto tempo. Se você coloca uma prótese aos 18 anos e tem filho aos 35 anos, muito provavelmente você vai aproveitar essa cirurgia sem ter uma mama caída durante 17 anos. Se você faz isso com 25 anos e tem um filho com 35 anos, você vai aproveitar 10 anos. Se você fizer isso aos 30 anos, tiver um filho aos 32 anos, você vai aproveitar 2 anos dessa mama em pé. Vou correndo aí no seu consultório. Vem mesmo.
essa é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer e eu entendo que quanto mais cedo você fizer, melhor vai ser o seu resultado. Em resumo, mamoplastia de aumento, colocação simples de silicone, é cirurgia para quem não teve filho, principalmente para quem é solteiro. A segunda cirurgia, na verdade, o segundo grupo de cirurgias que a gente pode fazer e tem um resultado melhor aí nos solteiros é a lipoaspiração convencional, a lipo-HD e a lipoescultura. Ah não, eu vejo mulher até de 50 anos fazendo isso. É verdade, a gente tem lipo aí de paciente de 18 anos até paciente de 60, 70 anos. A gente está falando aqui em qualidade de resultado. Então, uma das principais regiões que as mulheres querem realmente fazer lipoaspiração é na barriga. E a gente observa que quando as pacientes já têm filhos, elas acabam tendo um pouco de flacidez. Então, se a gente faz a lipoaspiração naquela região que já tem flacidez, a gente pode causar, inclusive, mais flacidez, então maior sensação de que aumentou aquilo ali. Isso é péssimo para a paciente. As pacientes solteiras, principalmente aquelas que não flutuaram o peso durante a vida, elas têm uma pele de boa qualidade e às vezes elas têm só uma barriguinha que incomoda muito, às vezes elas têm uma gordura nas costas que não se resolve. Às vezes elas têm um bumbum pequenininho. Essa paciente que não teve filho ainda, que não oscilou de peso, ela é a paciente ideal para lipoaspiração, para lipo-HD e também para lipoescultura. O que você chama de ideal? A paciente ideal ela tem uma qualidade de pele muito boa. E quanto mais nova é uma paciente, maior a chance dela ter uma qualidade de pele muito boa. Então a pele da gente vai piorando a qualidade durante o tempo. Se você é solteira, muito provavelmente você tem uma idade aí um pouco mais baixa. Então você é um paciente ideal para isso. O segundo problema e mais importante é a flacidez no abdômen. De novo, o paciente que tem flacidez no abdômen tem que fazer abdominoplastia. E além disso, ele tem que tratar se ele tiver a diástase de reto abdominal. Então quando ele trabalha com essas duas coisas, ele tem uma barriga mais reta, mas isso vai fazer com que ele tenha aquela cicatriz bem grande no abdômen, além daquela cicatriz em volta do umbigo. E você que é solteira, que não oscilou de peso, que ainda é uma pessoa nova, você tem a condição de ter uma barriga retinha, até malhada mesmo, parecendo malhada, como é o caso da lipo-HD, principalmente se você estiver no peso certo e não precisar emagrecer. Porque aí se você tem pouca gordura, a gente consegue moldar aquilo o máximo possível para você ficar com a barriga show de bola. A gente tem colocado aqui ter filho e não ter filho. Isso não é solteiro e casado. Mas eu vou contar aqui uma experiência própria e se você é casado, você vai me falar aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Mas a gente muda muito a alimentação quando a gente casa. E a verdade é que existe muito prazer em comer bem, dividir uma refeição bacana com o seu marido, com a sua esposa. Então acaba que quem é casado tem um pouco mais de dificuldade de controle de peso, está um pouco acima do peso às vezes não, mas enfim, tem um pouco mais de peso do que teria quando solteiro. Então, essa pessoa, ela também tem uma indicação pior de lipoaspiração. A lipo, ela tem uma indicação que controla muito bem o peso, só tem uma gordura localizada. E é muito mais fácil fazer isso quando você é solteiro, quando você não come aí aquela comida maravilhosa com sua esposa, com seu esposo, porque realmente isso é tentador. A terceira cirurgia que eu vou falar aqui é a mamoplastia redutora, a chamada redução de mamas. Quando a gente tem pacientes que têm mamas muito grandes, ainda solteiros, eles devem operar ainda solteiros. Tem muita paciente que aguarda 30, 40 anos para reduzir uma mama. Isso muda de forma estrutural a coluna. E uma coisa importante é que cada dia que você evita essa cirurgia, mais problema você tem. A gente não consegue voltar atrás e melhorar a sua coluna de novo. A gente consegue basicamente parar com esse processo. Então, a cada dia que você está engordando ali, você está demorando a chegar no cirurgião, você está gerando uma alteração na sua coluna que não vai voltar. E aí você vai parar, ou aqui, ou aqui. Por isso que é uma cirurgia para solteiros. Tem mulheres que com 15 anos já têm a mama quase que definida com uma lama gigante. A maioria delas a partir dos 18 anos. É uma cirurgia para você que é solteira, 18, 20, 22 anos. Então, você tem que pensar nessa época. Vou fazer com ela com 35, já teve filho. É um homem que caiu muito, ficou grande ali durante a gravidez, pesou muito nas suas costas. Então, a redução de mama é uma cirurgia para solteiros. O médico falou que era só emagrecer que eu ia resolver o negócio da minha mama. Tá aí uma questão que você só vai saber quando você perder o peso. Mas eu te digo o seguinte, a maioria das pacientes que têm a mama grande, elas já enxergam isso lá para os 18 anos e elas enxergam que mesmo que elas percam o peso, elas não conseguem resolver esse peso aí nas costas. É só lembrar que você vai ter os melhores pesos seus ali aos 17, 19, 21, 25 anos. Então, nessa época ali, você já constatou
que está com a mama grande mesmo que o peso seja alto. Agora, se você conseguir emagrecer e o peso da mama ele diminuir de forma a não te incomodar mais, então era o seu peso que está fazendo toda a diferença. Tudo quanto é cirurgia só tem para solteiro. A gente está falando aqui de cirurgias que podem ser feitas preferencialmente no tempo que você tem menor idade e provavelmente o tempo que você está solteira. Mas enfim, essas cirurgias são para qualquer pessoa. A gente já discutiu que a lipoaspiração ela tem um resultado um pouco pior quando a paciente já teve filho. Outra coisa que a gente vai falar que pode ser feita em pacientes solteiras, casadas, mas que essencialmente vão fazer diferença em pacientes solteiras é a linfoplastia ou a cirurgia íntima. Nesse tipo de cirurgia existe uma diferença bem importante em quem é solteiro para quem é casado. O paciente que é casado, se ele tem um excesso de pequenos lábios, se ele tem falta de grandes lábios, igual a gente já falou aí no último vídeo, esse paciente ele mostra que aquela região genital, a região íntima, uma pessoa só. Provavelmente pode ter um incômodo, pode ter um problema com a penetração, mas é muito mais fácil de compreensão disso. Vai ser muito mais fácil de você ter até um apoio para você poder fazer, porque o homem percebe ali que incomoda a mulher e ele incentiva a fazer essa cirurgia, então é muito mais fácil. Tá, mas e a solteira? Já a solteira, principalmente aquela que não tem parceiro fixo, ela vai acabar mostrando, vai acabar expondo uma região que incomoda ela, que ela vê uma alteração estética para uma pessoa que ela não conhece ou que ela tem ali uma convivência ocasional, ela veja essa pessoa de tempos em tempos. Bom, é desconfortável, muito desconfortável, a paciente ela não quer mostrar, ela pede para apagar a luz, ela sente a dor e não reclama, e por isso essa cirurgia é muito mais para pacientes solteiros do que casados. Vale lembrar que o problema não é só estético, ou também não é só na penetração, no ato sexual. Esse problema é na calça, que incomoda. Esse problema é até na cabeça. Então, as solteiras têm que pensar em fazer isso antes de ter sua vida sexual ativa, para poder se sentir melhor, para poder ter aí o orgasmo. Isso é muito importante. Isso é muito importante principalmente quando a pessoa é solteira e ela está tentando entender ali como é que é o ato sexual. Depois disso acaba que vira uma coisa comum não quero falar, né, gente? Na verdade, eu tô falando que é uma experiência menos emocionante ali quando você é casado e bem mais emocionante quando você é solteiro. Então tá aí, mamoplastia de aumento, lipoaspiração com lipo HD, com lipoenxertia, mamoplastia redutora e cirurgia íntima. Eu vejo que essas 4 cirurgias, elas são cirurgias muito para os pacientes solteiros. É solteira, tem mais alguma coisa que te incomoda no seu corpo? Vai lá no consultório, a verdade é essa, o cirurgião plástico vai te contar o que ele pode fazer de melhor para você e você pode ter uma vida muito melhor antes de ter os seus filhos, antes de construir a sua família. Esse momento também é um momento para você se cuidar. Te convenci que tem uma plástica só para você? Eu tenho certeza que convenci, então você vai deixar o seu like. Tem muita gente se inscrevendo aqui no nosso canal. Eu quero que você também faça isso. Se inscreve aqui, tá? Deixa o sininho acionado, vai ser muito importante para você receber esse vídeo. Nem precisa procurar. Então é muito importante mesmo. Não esquece, deixa o seu like, a gente está crescendo cada dia mais e é por sua causa que isso está acontecendo. Um abraço.